sobre mim, teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Olá, gente! Estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. E você que nos acompanha pela rede Evangelizar de Televisão, seja muito bem-vindo. São mais de 1.374 cidades que nos acompanham em canal aberto ou pelas redes sociais. E você já pode pegar a sua Bíblia, o seu caderno, a caneta e deixar o seu coração totalmente disponível, porque hoje é bem interessante, hein? Apocalipse 13, dos versículos de 1 a 18. Então, se prepare, pegue todo o seu material, venha com a alma disponível para aprender, que a gente tem bastante coisa para estudar hoje. E com vocês, Antônio Peruso. Ô, Beth. Eu. Perto dela, até eu fico mais bonito, telespectadora. Quanta gentileza. O William está acompanhando a esposa. Nasceu a Valentina. Nasceu a Valentina. A criança é a menina, ele tem um menino que se chama Gabriel e agora a Valentina. Ô, Valentina, bem-vinda. Ainda não a conheço, mas vamos abraçá-la com muito carinho, a pequena. E na ausência do William, foi porque nasceu a criança dele, telespectador. Não é porque hoje vamos estudar o número da besta, 666, e ele se apavorou e daí não apareceu aqui. Não, não é isso. O motivo é outro. E a Beth é corajosa, não se atemoriza. E ela disse, capítulo 13 do Apocalipse. Quero saudá-lo, telespectador, telespectadora. Também os nossos meninos aqui, o Vinícius e o Jean. Beth, é um outro serviço que você começa, tá hein? Fui promovida, como disse? Será? Começou bem. Vamos lá, gente. Apocalipse 13, 1 a 18. Você está com o texto em mãos, Beth? Sim, estou telespectador, aqui. Telespectadora, vamos lá. 13, 1 a 18, mas a Beth vai ler até 9. Até 10. E você também, telespectador aí, queira acompanhar, é muito importante que tenha a Bíblia, a sua Bíblia em mãos. Ela vai ler e então até 10, depois os versículos subsequentes quando chegarmos a eles. Você pode ir, menina? Vi então uma besta que subia do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres havia 10 diademas, e sobre as cabeças um nome blasfemo. A besta que vi parecia uma pantera. Os pés, contudo, eram como os de um urso, e sua boca como a mandíbula de leão. E o dragão lhe entregou o seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma de suas cabeças parecia totalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta. E adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. E adorou a besta, dizendo: quem é comparável à besta? E quem pode lutar contra ela?
Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. Ela abriu então a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra seu nome, sua tenda e os que habitam no céu. Deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Adoraram-na, então, todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. Se alguém deve morrer pela espada terá de morrer. Nisto se afirma a perseverança e a fé dos santos. Ótimo. Como sempre, o capítulo 13 não está aí solto, está numa sequência. E todas as vezes que nos encontramos, temos algumas telas aí sob o título Recordando, para que o passo de hoje seja integrado ao que integrado ao que vimos no programa anterior, e seja também recordado, de maneira a evidenciar, digamos assim, uma espécie de linha contínua ou linearidade, se não de conteúdo, pelo menos de texto. Vamos lá, então, recordando. O capítulo 13, não esqueçamos, faz parte da 7ª trombeta que ressoara. Nós vimos da outra vez, e aí pode passar para a outra tela, que no capítulo 12, isso vimos no programa anterior, houve um sinal no céu, depois que ressoara a 7ª trombeta. Sinal no céu. E uma mulher vestida de sol, coroa de 12 estrelas, é a imagem do povo de Israel que geraria o Messias. Facilmente ao longo da história se associou com Maria de Nazaré, com carinho, Nossa Senhora, nós a chamamos assim, com muita afeição, com muito encanto. Ela é a imagem, o retrato mais sublime do povo de Israel. Mas a figura feminina da mulher no Apocalipse aqui está a representar e a referir-se, mais do que a Maria de Nazaré, a Nossa Senhora, está a referir-se a Israel. Se recordam bem? Povo de Deus, esposa, Israel é feminino. Isso vimos da outra vez, coroa de 12 estrelas, os patriarcas. Estava grávida, dores de parto. Houve um erro aqui, fui eu que errei, vocês perdoem esse pobre homem. Fui lidar com 666 e me apavorei, errei. De qualquer maneira, estamos recordando. Vamos à outra tela. Apareceu também no céu um dragão, era vermelho, cor da violência. Com 7 cabeças, está a referir-se aí aos seus poderes, 10 chifres, com o intento de devorar a criança. Dragão, símbolo do mal no mundo. A cor vermelha retrata a maldade em simbologia de violência. Mas não é só violência. Engano, mentira, desvio, ruína, enfim, tudo o que distancia a humanidade e o homem e a mulher de Deus. Vamos recordando mais um pouco, outra tela. E houve uma batalha no céu. A pergunta de base, que na antiguidade se fazia: onde começou o mal no mundo? O mal no mundo começou no dia que na corte celestial houve anjos que se rebelaram contra a
soberania de Deus. É a mitologia antiga, muito usual também na cultura grega e em outras culturas asiáticas. O autor se serviu dessa mitologia corrente para ilustrar que o mal no mundo tem cores, tem expressões efetivas, operativas e destrutivas. E esta fonte do mal, o dragão, nós veremos hoje, vai transmitir sua autoridade à besta. Assim como o cordeiro, ou como Jesus é a personificação do amor de Deus na história humana, a besta será a forma, a incorporação, a expressão simbólica e institucional do mal no mundo. E então vamos mais, demos um novo passo, por favor. E agora nós vamos começar, então, a nossa leitura do versículo em causa. Força, menina, 13:1. Vi então uma besta que subia do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres havia 10 diademas, e sobre as cabeças um nome blasfemo. Então, eu vi uma besta. Besta. Aqui abre uma nova cena. Vi então. Leia o que no capítulo 12, o último versículo, por favor. 12. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Coloquei-me depois na praia do mar. Então, o vidente viu que o dragão fora expulso para a terra, do céu ele já foi excluído, então vai atuar aqui na terra, enfurecido, porque já antevia uma derrota final também para ele. Pôs-se a perseguir os seguidores de Jesus Cristo. E o vidente antes vira imagens no céu. Viu uma mulher, viu um ladrão, um dragão. Agora 13:1, o que é que ele viu? Vi então uma besta que subia do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Agora não viu no céu, viu no mar, desde a praia onde o vidente estava. Bem, virão 2 bestas que vão combater os seguidores de Jesus. Vão combater os cristãos. Na antiguidade, no tempo do Apocalipse, mas já antes, uns 300 anos antes já, associavam-se os poderes imperiais, quem dominava uma região, um lugar, quem se tornava uma espécie de soberano que oprimia um povo, eles eram associados aos poderes bestiais. Bestialidade, bestial, animalesco. Pessoa insensível, pessoa implacável, ou instituição implacável. Enfim, que atua, opera e dinamiza o mal na história e faz sofrer pessoas. O vidente viu uma besta que subia do mar. Temos um mapa, por favor, pode mostrar o nosso mapa? Eu pedi que reservassem. Olha aqui o mapa. Mar para nós hoje é a grande concentração de águas. E o oceano daí é maior ainda. Para aquele tempo, mar era associado com ocidente. Foi escrito para essas comunidades daqui. Eis o mar, o ocidente. Aqui hoje é a Grécia, mas ao ocidente ainda é Roma e o poder de Roma. Pode voltar ao texto. Subia do mar, tinha 10 chifres. Ao dizer mar, está falando o ocidente. Está se fazendo uma referência ao Império Romano, cuja sede, à época, era em Roma. Tinha 10 chifres, poder, força. Não esqueçamos, vimos da outra vez 10,
chifres, valor simbólico. 10, bastante grande. Porém, é 7 que é a totalidade, que é a perfeição. Na cultura, na linguagem simbólica, 7, estamos lá, naquela época e naquele lugar, 7 é mais do que 10. Não é uma questão quantitativa, é simbólica. 10 chifres, o cordeiro tem 7 chifres, muito mais forte do que a besta. 7 cabeças. Roma, a cidade, àquela época, estava edificada sobre 7 colinas. Aqui não é 7 cabeças no sentido de perfeição. E besta, esta primeira que vem do mar, representa o Império Romano. 10 diademas, preciosidade, diadema, tem muito ouro, muito diamante, muito a riqueza, símbolo da riqueza. E sobre as cabeças, um nome blasfemo. O que é uma blasfêmia? Blasfêmia não é um palavrão, um impropério pronunciado com indignação, ou às vezes tem gente que faz até de maneira espontânea. Blasfêmia é o nome blasfemo, ofensivo a uma divindade, que desvirtua, empobrece, esvazia e agride uma verdade que se crê. Por exemplo, o império se pretendia ser divino e o imperador seria uma divindade. Isso é uma blasfêmia, é uma ofensa ao verdadeiro Deus. Ou seja, representa aqui o império que pretende ser acolhido em imagens divinas. Reconhecer a fonte e sentido para a vida a partir do império, como se o império fosse a grande resposta à humanidade do tempo. Um nome blasfemo blasfemar é, por exemplo, colocar todo o sentido da vida no cifrão, no dinheiro. É uma blasfêmia não pronunciada, mas adotada e aplicada e operacionalizada. Blasfemar, atribuir com forças ou realidades, reconhecimentos divinos ao que não é divino, ao que não é Deus. O império pretendia-se divino. Chifre é forte, tem todo cabeças, inteligência, força para dominar, riqueza, poder econômico, ofensas ao Deus dos cristãos. Vamos mais, estamos caminhando. E daí, o que tinha essa besta? A besta que vi parecia uma pantera. Os pés, contudo, eram como os de urso, e sua boca como a mandíbula de leão. E o dragão lhe entregou seu poder, seu trono e grande autoridade. Observemos que a besta, um animal implacável, não vamos associar besta aqui como o animal fêmea do jumento. Não é isso. É um poder animalesco bestial, bestialidade, implacável, cruel, sem sentido, sem sentimentos, desculpe, com poder para destruir e exercício desse poder destrutivo. A besta que vi parecia uma pantera. Pantera, urso, leão. 3 partes do animal implacável, deste ser bestial, sempre associado com animais ferozes. O urso, o leão, a pantera. Quer dizer o quê? É uma espécie de o perfeito poder para causar o mal. E tinha o nome blasfemo na sua fronte. Poder que brota do dragão, poder que desconhece a Deus. Ele viu isso lá no mar, lá no ocidente. Ele quer se referir ao Império Romano.
E aí o dragão entregou seu poder, seu trono e grande autoridade. Se o dragão é a fonte do mal, o dragão entregou à besta a capacidade de exercer o mal e a destruição, e causar sofrimentos, e difundir opressão, malevolência, lágrimas, destruição. Será preciso combater esta besta. Vamos ter que pôr um cordeiro pascal, que é manso, para combater urso, para combater leão, para contrapor-se à pantera. Lembram que tinha esses animais? Por exemplo, nos capítulos 4 e 5 tem uns animais interessantes, os 4 viventes. Por razões de tempo não podemos aqui ir até lá. Mas você lembra, filha, do leão de Judá? Leão de Judá, eu lembro. Os 4 seres viventes, o cordeiro imolado, mas que estava em pé. O cordeiro não grita, não enfrenta, mas fora imolado, fora crucificado, porém ressuscitou, estava em pé. Ele tem o livro, ele recebeu o livro. Os destinos da história estão nas mãos. Foi doado ao cordeiro. Imagem da mansidão do Salvador que ressuscitado está em pé, será contraposto a uma besta com pés de pantera, ou melhor, com fisionomia de pantera, com pés de urso, mandíbula de leão. Assusta? Põe medo. Mas temos o cordeiro imolado que está em pé. Ele tem 7 chifres. É toda uma linguagem codificada, amigo telespectador, telespectadora, que para nós hoje, na cultura do nosso tempo, não usamos isso. Mas naquela época era usual. Também na cultura do nosso tempo, Beth, vai cachimbar formigas. Cachimbar formigas. O que é para pegar formigas e colocar num cachimbo? Eu mesma nunca ouvi esse termo, não. Nunca ouviu? Cachimbar formigas? Mas então... Catar minhoca já ouvi. Catar minhoca, vai catar minhocas. Ou seja, isso é toda uma linguagem usual, cheia de metonímias e de metáforas para referir. Oi, comecei a falar coisa muito séria e uma palavra mais complicada. Então vamos dizer assim, o modo simbólico de expressar, cujo conhecimento o leitor da época estava familiarizado com esses termos. Vamos um pouco mais. A besta é um animal perverso, que condensa, digamos assim, uma condensação suprema da existência pervertida. Vamos falar assim, nossa inteligência nós a recebemos para escolher fazer o bem. Mas é possível que escolhamos fazer o mal. Pervertemos o bem que recebemos e fazemos da nossa inteligência um meio de sofrimento. Se isso acontecer, ou eu vou usar a inteligência para fazer o bem e então eu me torno linguagem humana do bem que eu vivencio, testemunho e difundo. A besta difunde o mal. E antes de irmos para o intervalo, eu quero agradecer a você que colabora com essa obra, que faz parte da família Evangelizar e colabora todos os meses para que a gente possa levar a boa nova a tantos lares desse país todo e também fora do país. E quero te fazer um convite, você ainda que não nos ajuda, que não faz parte dessa família, vem evangelizar conosco, faça a sua contribuição, torne-se um associado através do telefone operadora 41 3221 6060. Nos ajude a evangelizar. Nós já voltamos. Palavra de salvação,
somente o céu tem para dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. E nós estamos de volta no segundo bloco do programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. E eu quero saudar a você que nos acompanha pelas redes sociais e também pela TV. Também quero te saudar através da Gorete Franklin, a Ivani Angelim de Boa Viagem, no Ceará, a Dara Silva de Teófilo Otoni, a Margarida Fernandes de Guaraciaba do Norte e o Júlio Roberto de Aracaju. Com vocês, Dom Antônio José Peruso. Ô telespectador, telespectadora, a menina aí no intervalo me falou que estava tremendo muito. Não acredito que o senhor vai me entregar desse jeito, na cara dura. Aff, já sei que não dá para falar qualquer coisa nessa casa, eu vou ficar aí quietinha. Só vou ler agora. E está trêmula, viu quanto está trêmula? Está tremendo muito. Ótimo, telespectador, telespectadora, vamos mais um pouco? Eu queria saudar, esqueci da outra vez também, a Tere, é a menina lá, que você vê aí na tela menor, que ela traduz para que os deficientes auditivos também possam acompanhar. E é um belo número. E com que carinho fazem? Tere, muito obrigado. Cada um oferece de sua competência para que o Evangelho encontre ressonância e eco. Vamos lá. Nós tínhamos lido o versículo 2, mas vamos... Leia, menina, 3:2 e, sem interromper, passe ao 3:3. A besta que vi parecia uma pantera. Os pés, contudo, eram como os de urso e sua boca como a mandíbula de leão. E o dragão lhe entregou seu poder, seu trono e grande autoridade. Um instantinho. O dragão, fonte do mal, entregou à besta poder. Pode voltar ao 2? Lhe entregou seu poder, seu trono, soberania, grande autoridade, capacidade de, em nome do dragão, atuar na história ao modo de dragão. Destruição e sofrimento e violência e domínio e tirania. Vamos lá, o 3. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta. Isto. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida. A que se refere? Telespectador, telespectadora, desde Nero e depois seus sucessores, até o ano 69, depois de Cristo, o Império Romano tinha sofrido algumas derrotas nas fronteiras daqueles povos que tiranizava e que dominava. A cabeça mortalmente ferida é referência histórica a essas vitórias dos adversários do Império Romano. Mas depois fora curada. Depois o império se recuperou. E no tempo do Apocalipse, daí lá no ano 100, o império era muito poderoso. É a cabeça que fora curada. Quando o Papa
João Paulo II sofreu um atentado, houve quem tenha dito que era uma das cabeças do grande império, do grande dragão, que tinha sido mortalmente ferido. Mas não, olha como fazem, a referência não é essa. É preciso compreender a literatura e a teologia e a história do tempo em que foi escrito e do contexto para que não pronunciemos verdadeiras batatadas. Mas vamos mais. Eu continuo aqui. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta. Cheia de admiração, o Império Romano fascinava. O poder fascina. E desencadeava também adesões. Afinal, se aderir, quem adere ao poderoso tem mais chance de ter poder. Quem adere ao império terá mais chances de dispor e também de desfrutar dos poderes do império. São falsas verdades que entorpecem consciências e às vezes suscitam também atitudes de veneração. Uma espécie de comportamento de tal maneira diligente que se associa a fanatizações. Hoje se fala das perspectivas ideológicas, não se conversa, não se dialoga, mas é só discordar que se parte para atitudes agressivas. O que isso é uma forma atualizada no tempo daquelas fanatizações de outrora, em favor do império. É este o sentido da admiração, e a Terra inteira, a Terra não é referência a um planeta, é o mundo habitado. Em todo o mundo habitado houve quem tenha se fascinado com o poder do império. E, aliás, o Império Romano, ele nunca dificultava a vida dos povos anexados, desde que pagassem elevadíssimos tributos e fornecessem soldados para seus exércitos. Então, havia maior comércio, dinamizava a economia também, e parecia que o poder político e econômico tendia a saciar anseios do coração humano. Por isso o império se pretendia divino. Eis o sentido da admiração que a terra inteira, face ao que a terra inteira, admiração melhor, que a terra inteira se devotou a prestar à besta. Vamos mais. E adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. E adorou a besta, dizendo: quem é comparável à besta? E quem pode lutar contra ela? Filha, leia, por favor, capítulo 12, versículo 7. Retrocedamos ao capítulo anterior, 12, 7. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. Ei, telespectador, telespectadora, Miguel, se recorda bem da outra vez eu expliquei, o nome Miguel, quem? El, Deus. Quem como Deus? Capítulo 12. Miguel, que representa aqui os anjos fiéis a Deus. Observemos agora aqui o nosso versículo. Queira ler a pergunta, Beth, só essa parte aqui. Quem é comparável à besta? E quem pode lutar contra ela? Quem como Deus? Miguel, fidelidade. Quem é comparável à besta? É uma espécie de pergunta paralela. O autor pretende que o leitor compreenda isso, esse paralelismo. De um lado, a vitória de Miguel. Aqui, querem dar expressões de divindade a quem personifica a crueldade e o domínio. É para que o leitor perceba e também faça a sua escolha.
ou Deus ou o inimigo dele. Ele pretende, o autor, que o leitor cristão perseguido, por mais que esteja mergulhado em situações adversas e sofridas e sofredoras, Deus é capaz de vencer toda a fonte do mal. Se expulsou do céu o dragão que veio parar na terra para exercer o mal, ele é capaz de vencer também o dragão na terra. E de fato, no final do Apocalipse, o dragão será lançado ao fundo do mar. Estamos em caminho. Começaram as derrotas do dragão. É que o William se apavorou e não apareceu aqui, mas ele vai ver. Já começou a participar da vitória, podendo abraçar a sua filhinha que chegou. Que bonito. Vamos lá. Ao outro versículo. Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. Então foi-lhe dada uma boca, a besta, para proferir palavras insolentes e blasfêmias. Palavras insolentes, blasfêmias, blasfemas. Atribuir divindade ao que não é divino. É falsa profecia. Lembra, telespectadora, filha, você lembra dos falsos profetas que se falavam? Sim. E também no capítulo 7 de Mateus, não falamos em teu nome, não anunciamos, não sei de onde sois. Por quê? Porque eram falsos profetas. Apresentar como divindade o que não é divino. Proferir palavras insolentes e blasfêmias e também o poder para agir durante 42 meses. Lembra? Agora é 42 meses. Às vezes é 3 anos e meio. Outras vezes é 1260 dias. Sempre o mesmo. Linguagem diversa para referir-se ao tempo da história, da nossa história. O mal no mundo. E quem representa o mal no mundo? Por toda a história haverá bestas que estarão a desviar a humanidade de Deus. Por isso é preciso fixar os olhos no Cordeiro. A besta é malévola, mas o Cordeiro tem 7 chifres. É vencedor. Imolado, mas em pé, ressuscitado. Ou seja, sempre haverá expressões do mal no mundo e pode atingir qualquer cristão. Então, querido cristão, mantenha-se firme e perseverante. Haverá falsos deuses, cuide-se. Siga Jesus Cristo. É Ele o Cordeiro imolado, mas em pé ressuscitado, que está diante do trono de Deus. Vamos um pouco mais. Ela abriu então a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra seu nome, sua tenda e os que habitam no céu. Então não é apenas contra Deus, mas com todos aqueles que na história e no mundo celestial, ela tem por inimigos todos aqueles que fazem parte do círculo da comunhão com Deus. Por isso, contra Deus, contra o seu nome, sua tenda, faz lembrar o Êxodo, quando tinha a tenda, Deus habitava a tenda, no povo no deserto. Agora os cristãos no seu caminho de Páscoa, que no Antigo Testamento foi um deserto, aqui é a história, 1260 dias ou 42 meses, querem destruir tenda, imagem da igreja, da comunidade. Ou seja, a igreja sempre será dardejada, ora desde dentro por infidelidades dos seus,
ora desde fora pela dureza de coração dos adversários. Mas necessariamente será preciso que o seguidor de Jesus faça suas escolhas. Não existirá nunca na história um tempo apenas de coerências e fidelidades. Sempre haverá diversidades bestiais a atormentar o caminho dos discípulos. Vamos mais. Deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Ei, deram-lhe permissão. Quem foi que deu? Voz passiva. Se lembra bem, nós vimos isso muitas vezes já em outros textos. Foi-lhe concedido que mostrasse toda a sua maldade para que toda essa maldade fosse eliminada do mundo e da história. Ou seja, não é que Deus deu autoridade para a besta, ser bestial, perseguir cristão. Não deu autoridade. Permitiu que revelasse toda a sua maldade para que a maldade fosse eliminada de vez da história. Mostre tudo o que há de perverso para que toda a perversidade seja superada. Como se quisesse purificar a inteireza do mundo criado e a totalidade da história. Foi-lhe dada a autoridade, foi-lhe permitido influenciar toda a tribo, povo, língua, nação. Se lembra bem? Lembra que falamos várias vezes dos 144 mil, filha? Sim. Que eram de todas as tribos, línguas, povos e nações, não é? Com certeza. Então, não existe só o mal no mundo. Há tantas maravilhas feitas por aqueles que são fiéis ao Senhor. É que o mal recebe notícias mais imediatas e manchetes mais destacadas, tonitruantes até. Noticia-se muito o erro e a maldade e não se dá difusão ao bem que se faz. Mas é muito grande o bem que se faz. Olhe no tempo da pandemia, quantos problemas, quanta dor, quantas lágrimas, mas que belas iniciativas de solidariedade também. Vamos mais. Adoraram-na então todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Olha, no capítulo 5, versículo 6... Vai até lá, filha. Você, telespectador, não precisa, ela vai ler daqui a pouco. Lá se falava do livro que fora entregue ao Cordeiro. Aqui, adoraram a todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito, não consta do livro, desde a fundação do mundo. Lá o Cordeiro tinha o livro em mãos, desígnio da história, da humanidade. Aqui, os que não estão no livro, isto quer dizer aqueles que se excluíram da salvação que o Cordeiro vai proporcionar. Queira ler, filha. Com efeito, entre o trono com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao receber o livro... Ótimo, já está bom. Ele recebeu o livro. A história do mundo está nas mãos do Cordeiro. Então deram-lhe permissão para que atuassem. Então adoraram-na todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro Imaculado. Ele tem esse livro.
Se no livro está a história da humanidade, eles, por adorarem a besta, estão a se excluir da comunhão com a humanidade e estão a se excluir da vitória do Cordeiro. É esse o sentido deste capítulo. Todo ele. Vamos mais. 9 e 10. Leia os dois juntos agora. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. Se alguém deve morrer pela espada terá de morrer. Nisto se afirma a perseverança e a fé dos santos. Se alguém tem ouvidos, ouça. E se alguém está destinado à prisão, ou seja, não há composições e não há evasões para os cristãos. Se houver prisão, não tema. Vai em frente. Se houver espada, mantenha-se forte, porque se firma. Aqui foi traduzido, porque as nossas Bíblias chamam de perseverança. Não é o melhor. Perseverança parece ser capaz de não arredar o pé, de ser determinado. Mas aqui tem um outro sentido, de resistir com a não violência. Pode até me matar, mas você não é capaz de tirar de mim a fé em Jesus Cristo. É este o sentido de perseverança. E a fé dos santos se expressa não só no bem que faz, mas também por não temer o mal e diante dele testemunhar o bem. Não é para fugir. Mantenha-se firme, cristão, perseguido pelo império, pela besta, seja capaz, seja forte. Palavra do Cordeiro, imolado, que está de pé. Vamos mais, 11. Vi depois outra besta sair da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Caramba, outra besta agora. Não é mais a mesma. Ei, pode voltar ao mapa? A turma lá da retaguarda? Voltaram. Você leia, Roberta é a moça que trabalha lá na outra parte. Você não vê, telespectador, mas é que ela que cuida de todos os esquemas que aqui fazemos. Eu estava... Então, filha, Beth, queira ler, por favor, novamente o versículo 11. Vi depois outra besta sair da terra. A primeira saiu do mar, a região ocidental. Estamos aqui, mar aqui, que faz referência ao Império, a Roma e ao Império Romano. Caso o mapa se estendesse, estaria neste lado aqui. Agora saiu da terra, é uma referência ao Oriente. A primeira besta vem do Ocidente, o Império. A segunda besta vem do Oriente. Tinha 2 chifres, como um cordeiro. Aqui não é para falar de um cordeiro manso. É que 2 chifres não tem o poder da besta dos 10 chifres. É muito menos. Não é uma referência ao império. Então, de quem se trata? Do que se fala? Vamos observar um pouco melhor no versículo seguinte. Toda a autoridade da primeira besta, ela a exerce diante desta, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Telespectador, telespectadora, queira acompanhar aqui. Acompanhe por aqui, eu estou aqui. Queira ler, por favor. Toda a autoridade da primeira besta... Olha aqui, eu não sou besta, e a cara é feia, mas o bicho é manso. Não sou como aquela lá. Mas a primeira besta foi dada à segunda besta, não é isso? Ela exerce diante desta, exato.
E aí a segunda besta exerce a sua autoridade diante da primeira, a que tem 10 chifres. Ou seja, a segunda besta está a serviço da primeira. A primeira é o Império Romano. A segunda, isso é como novela, cenas dos próximos capítulos. Daqui a pouco a gente continua. Tá bom, não tá? Tá bem interessante o estudo hoje. Permaneça firme e já já a gente volta com o terceiro bloco do programa Conhecendo a Palavra. Pode parecer que está perdido, pode parecer não ter mais jeito, mesmo se a dor no peito machucar, sei que do meu lado vai estar. Sinto em mim crescer a coragem para vencer. Então oro com unção e com poder. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome e é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. E nós já estamos de volta no terceiro e último bloco do programa Conhecendo a Palavra com Dom Peruso. E a gente quer saudar a Maria das Graças Veiga da Silva de Minas, a Fabiana Bandeira, a Lourdes Menezes de Limeira, João Lima de Ivaiporã e a Marilda Lopes de Iretama. Ótimo. Eu gostei desse estribilho aí. Vocês compreendem e buscam letras, cânticos cujas letras de alguma maneira respondem ao que se está a propor, ou a debater, a explicar. Telespectador, telespectadora, acompanhe aí novamente uma espécie de resposta do cristianismo ou dos cristãos daquele tempo. Eles não tinham o Jean e não tinham nem o Vinícius, uma pena, mas o conteúdo, o que se canta hoje, de alguma maneira, é a proposição para o cristão de hoje de uma resposta que valeria muito para aquela época. Observe, por favor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome e é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. É isso que o autor quer que o seu leitor, a quem escreveu aquela época, interpretasse. O Império Romano, o dragão, a besta de 10 chifres, ou a besta que vem da terra, a outra vinha do mar. Besta, força portadora do mal. Nada poderá me abalar, me derrotar, pois minha força. Aqui no canto é Jesus. Na linguagem do Apocalipse, vem do Cordeiro. Os mexicanos dizem que venga el toro, mas que venga em forma de bife.
aqui, que venga também em forma de chifre, de cuernos, e nós não tememos. Vamos lá. Melhor voltar aqui, porque senão eu me entusiasmo e mudo de assunto. Voltemos para a besta derrotada. Vai lá, queira reler, por favor. Toda a autoridade da primeira besta, ela a exerce diante desta, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Telespectador, fique atento que a Beth vai até o capítulo 6, versículo 15. Para compreender este aqui, a leitura daquele lá nos ajuda. Os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos e os poderosos, todos os escravos e os homens livres, esconderam-se nas cavernas e pelos rochedos das montanhas, dizendo aos montes e às pedras: desmoronai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá ficar de pé? Pois bem, agora toda a autoridade da primeira besta, naquele versículo estava anunciando para o leitor que há uma autoridade maior do que qualquer potência bestial. Agora, esta segunda besta, a serviço da primeira, aí, não obstante a vitória do Cordeiro, a quem se curve adorar. Adorar o que é? Eu coloco todo o sentido da minha existência nas mãos de quem eu adoro. Eu me curvo, eu me ajoelho, eu me reclino, eu pertenço. Ou seja, a pertença ao poder bestial do império. E nesta segunda besta, de quem ela fala? Vamos aos versículos seguintes. Ela opera grandes maravilhas, até mesmo o de se fazer descer fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens. Fazer descer fogo do céu sobre a terra é uma linguagem para afirmar a grandeza e os prodígios, as magnificências que operava o império. A segunda besta que está a serviço do império é quem? Fala do quê? Refere-se aqui. Voltemos ao mapa, por favor. Se o império e a primeira besta está em Roma, Império Romano, a segunda besta está a serviço da primeira, são os governos provinciais, os poderes econômicos provinciais, os exércitos provinciais, a cultura da região, que é besta e pretende se curvar diante da outra, é uma espécie de concepção de vida, de ideais, de cultura, de dinamismos operativos da opressão na história. Onde houver culturas, sistemas políticos, exercícios de poder, sistemas econômicos que causem sofrimento, estas forças são retrato, em forma de segunda besta, do poder da primeira, que recebeu toda a capacidade de fazer o mal, recebeu do dragão. Se na primeira besta representa o poder militar do império, a segunda representa o poder político, a cultura, as ideologias, as falsas verdades que o império apresenta como meio, e os seus subordinados do império, poderes a besta que vem da terra, os subordinados do império que reproduzem aqui o poder da besta de lá, a primeira. Cristãos lá sofrem, cristãos de cá sofrem, cristãos de toda parte
por 1260 dias ou 42 meses. Em todo o tempo sempre haverá ilustrações, representações, efetivações e operacionalidades do mal. Em toda parte, nós vemos isso. O que fica então? Que os cristãos sejam capazes de discernir até aquilo que poderia se apresentar ou se parecer como bom, pode fascinar de um modo tal que distancia do Cordeiro, que é manso, que não é violento e que é salvador. Hoje, tudo o que pode nos desviar com tanta tecnologia, com tanto os fake news, que se fala tanto, como se destrói a imagem em pessoas, e como se difama, e como se faz sofrer, são expressões atualizadas do modo da segunda besta representar a grande besta, o do poder. São formas do nosso tempo de continuar o que já se fez. Também tempos de disputa de poder político, campanhas políticas, nada contra a política. É necessária uma forma solene, sublime de exercer a caridade. Mas se é simplesmente para privilégios de alguns, é uma espécie, uma forma bestial de administrar a autoridade que o povo delegou aos seus eleitos. E isso pode acontecer inclusive dentro da igreja, servir-se da igreja para interesses particulares, bestializaram a missão, e acontece. Ou seja, não é contra outros, às vezes é dentro de nós que começam essas, que deixamos-nos fascinar pelo poder dessa segunda besta. Vamos mais. Segue. Graças às maravilhas que lhe foi concedido realizar em presença da besta, ela seduz os habitantes da terra, incitando-os a fazerem uma imagem em honra da besta, que tinha sido ferida pela espada, mas voltou à vida. É a terceira vez que está falando desta espada, dessa que fora ferida pela espada e voltou à vida. São os altos e baixos do império, mas que ao tempo do Apocalipse tinha retornado à sua antiga força. Para nós, ou para o leitor de hoje, seduções que incitam os homens a fazerem imagem da besta. Fazer imagem faz recordar a idolatria do Antigo Testamento. Eu adoro aquilo que eu faço, então eu estou adorando a mim, sou eu o centro. A primeira besta blasfemava, agora eu, ao fazer imagem da outra, eu estou blasfemando. Porque busco a besta e porque é resultado de mim mesmo, das minhas operacionalidades. Ou seja, eu sou o Deus de mim mesmo. Eu dispenso o Deus verdadeiro. O primeiro pecado foi dispensar Deus e sua palavra. E ainda não se saiu dele. Uma frase maravilhosa de João Paulo II. Todo o projeto que ignora Deus se volta contra o homem. Sempre. Viu, telespectadora? Aqui ignoravam Deus os que o faziam. E aí o Império Romano ignorava Deus e punha um outro no lugar dele. E os subordinados ao Império, a segunda besta, também o faziam. E daí? Vamos mais, 14. Foi-lhe dado até mesmo infundir espírito à imagem da besta, de modo que a imagem pudesse falar e fazer com que morressem todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, que morressem todos os que não adorassem tudo o que, e não venerassem e não se curvassem a tudo o que representava o poder imperial. São cristãos perseguidos. O problema dos cristãos, além de seguirem Jesus Cristo,
E eles não seriam perturbados. Sigam esse tal de Jesus Cristo aí, mas adorem o império e o imperador. Teria compaginado um ao lado do outro numa grosseira contradição. Eles não. Nosso Deus é um só. E nós não adoraremos o império. Fala-se do politicamente correto hoje. Nem gosto da expressão, porque às vezes se chama de politicamente correto o que é diálogo sincero e aberto. É preciso ter cuidado. Qual é a fronteira entre um e outro? Quando eu ouço a voz de Jesus Cristo e me deixo inspirar por Ele. Todavia, eu não vou enfrentar inimigos com armas de inimigos. Eu vou dialogar com o diverso, com a identidade clara de que sou cristão. Vamos adiante. Faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte. No capítulo 7, versículos 1 a 8, tem lá os 144 mil que seriam marcados na fronte, com a marca do Cordeiro, que seriam sinalizados como pertencentes à comunidade dos salvos. Está usando a mesma linguagem agora para dizer: leva em mim, na minha fronte, eu irradio para todos. Todos veem que eu aderi à besta, que eu faço parte dos encantos do poder que o império institucionaliza, estrutura e operacionaliza e efetiva. Há situações em que os meus comportamentos expressam o poder de quem oprime e explora e domina. Pode ser dentro de casa, pode ser no grupo de amigos, pode ser no bairro, enfim. Mal no mundo. Vejam as nossas, todo o mal, como destroem essas drogas, quanto se produz e quanta violência para poder comprar, produzir, vender, marcar. Quantos grupos de quadrilhas e como se gera a morte, se destrói pessoas. São tantas formas atualizadas daquele poder bestial. Vamos um pouco mais? Para que ninguém possa comprar ou vender, se não tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou o número do seu nome. Poder econômico. Ninguém possa comprar, não possa vender, não pode. Se quer sobreviver, tem que se submeter ao poder bestial. Olha o quanto se excluía. Sociedade de exclusões. Um mundo de exclusões. Os muitos pobres que os sistemas econômicos produzem, eles estão cooptados pelo poder da morte que os tiraniza. É uma espécie do mal que se reproduz todos os dias. Também nas operações de compra. Vamos mais, de compra, de venda, pela economia se pode tiranizar a vida de muitos. Vamos mais. Aqui é preciso discernimento. Quem é inteligente, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Seu número é 666. É número de homem. Este é a grande questão nodal do livro do Apocalipse, que se fala muito. Como se escreveu, como se debateu, quanto se falou. Caramba! E até há alguns, que diziam que a besta do Apocalipse é o Papa. Porque a sede do papado é em Roma. Não é na Roma imperial, é Roma, a cidade onde os cristãos e o cristianismo floresceu de uma maneira tal que a partir de lá, quando chegou em Roma, era símbolo de que tinha chegado em todo o mundo, porque em Roma, na época, havia pessoas, assim se dizia, pessoas de todo o mundo.
Se a fé cristã chegar lá, terá chegado em todo o mundo. E porque Roma era a capital do mundo da época, do escrito. Mas quem é 666? Do que fala? Leia novamente o versículo, por favor. Aqui é preciso discernimento. Quem é inteligente, calcule o número da besta, pois é um número de homem. Seu número é 666. Mais do que número de homem, é número humano. É referência a uma pessoa humana. 666. Certamente o leitor da época sabia de quem se tratava. E talvez não tenhamos informações suficientes para uma referência mais explícita. Todavia, ao longo da história, houve tentativas por gematria. Sabe o que é gematria? Querido irmão, querida irmã, é as letras do alfabeto que têm valor de número. Por exemplo, alfabeto romano, o nosso alfabeto, no romano, desculpe, o nosso alfabeto é de origem fenícia, tá? D é uma letra, mas representa um número, 500. C é outra letra, representa 100. L é outra letra, mas em algarismos romanos é 50. X é outra letra, mas em algarismos romanos é 10. V é 5. I é 1. Gematria. Escreve-se o nome de um personagem, aquelas letras que valem números, soma-se um, outro, e se chega a 666. Calígula, chega a 666, um imperador. César Neron também foi um imperador. Se pegarmos letras que valem números naquele nome, aquelas letras que valem número, dá para chegar a 666. Ao longo da história, tomaram nomes de fundadores de igrejas, diversas igrejas. Soma as letras que valem número e chegava a 666. Na realidade, a interpretação mais aceita hoje é outra. Menina, já falei 1.100 vezes que 7 representa totalidade ou perfeição. 3 representa completude. Então, 7 é perfeição, 6 é imperfeição. Na cultura da época. Então, o número é 6 uma vez, a besta. 6 outra vez, a besta. 6 outra vez, a besta. A besta pretende ser divina, representar as forças divinas, as forças da perfeição e da totalidade, e na realidade é 3 vezes imperfeito. 666, por favor, telespectador, volte aqui comigo, telespectadora. Não é uma indicação de 666, uma forma quantificada. É imperfeito uma vez, a besta, que pretende ser divina, mas é imperfeita, não é divina. É imperfeita 2 vezes, é imperfeita 3 vezes. O cordeiro tem 7 chifres e ninguém é capaz. Chifre, força, poder, potência. A besta pode ser 3 vezes imperfeita, pode alcançar as fronteiras de todo o mundo, mas não chega nem perto da grandeza do cordeiro. Então, não é o Papa, não é A, B, C. Tudo indica que não é uma referência também a um ou outro imperador, ou um ou outro governador de alguma província. É de uma valência simbólica.
A besta, tão cheia de pretensões de divindade, na realidade é tão frágil que é imperfeita 3 vezes. Cristão, deem de ombros para essas bestinhas de meia pataca. É 3 vezes imperfeita. Perfeito é o cordeiro, 7 chifres, manso, imolado, mas vivo e ressuscitado. Que venham as bestas, o cordeiro está ao nosso lado. É isto. Então, meu irmão, vamos, não precisamos temer os 666. Fiquemos com o cordeiro, permaneçamos na paz, porque nada é capaz de nos vencer, ele cantava há pouco. A besta parece uma pantera, mas na verdade é um gatinho, né, Dom Perus? E nós estamos chegando ao final de mais um programa. Eu quero agradecer a sua presença, o seu carinho, a sua audiência. E lembrar que você pode nos seguir nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. E até o próximo programa. Que Deus te abençoe. Todo joelho se dobrará diante do Rei vencedor, e toda língua confessará que só Tu és santo, santo, santo. Todo joelho se dobrará diante do Rei vencedor, e toda língua confessará que só Tu és santo, santo, santo.